Nós vamos dar início à escola. Hoje nós vamos à escola dominical. Na semana passada não pudemos ter a escola porque, por causa do problema de energia elétrica, ficamos muitos dias sem luz. E hoje nós vamos finalizar, como foi prometido, o tema das bem-aventuranças, felicidade e bem-aventurança. Eu não vou recapitular, porque os irmãos puderam ter acesso a todo o significado, a todo o sentido que a Bíblia dá da palavra bem-aventurança. Nós mostramos que no Antigo Testamento é somente trazida com felicidade, porque ela foi tirada da palavra do hebraico, que o hebraico fala que aquele que é encaminhado por Deus, aquele que é assim, dirigido, mas no sentido de que as mãos estão enviando ele. Essa pessoa bem-aventurada. Nós vimos as características do bem-aventurado, nós vimos as situações que fazem com que a pessoa seja bem-aventurada, vimos que bem-aventurança não tem a ver com circunstância, ela não tem a ver. O bem-aventurado, ele é bem-aventurado na vida normal e na cruz. Ele é bem-aventurado porque o destino dele é um destino feliz, concedido por Deus. O destino dele. E hoje eu vou pedir aos irmãos que deixem a Bíblia aberta, Mateus capítulo 5. Hoje nós vamos ver as principais bem-aventuranças que Jesus falou. Às vezes as pessoas leem e falam assim, bem-aventurado esse, bem-aventurado aquele, e não procura perceber o que Jesus quis dizer com tal palavra. Porque foi tão importante que foi o primeiro sermão dele. Ele viu todo mundo reunido próximo ao monte e viu que a classe de pessoas eram pessoas que estavam totalmente amarguradas, elas estavam entristecidas, elas estavam oprimidas pela situação dela com Roma. Elas sabiam, é como você viver num local onde traficantes e milicianos tomam conta. Você não tem vida, então você acaba tendo que suportar aquela vida. Uns se acostumam e se adaptam, outros apenas suportam, mas jamais se entregam a isso. Essa é a diferença do cristão e o cego ímpio. Mateus capítulo 5, versículo 1. E vamos ler primeiro até o versículo. Vamos fazer uma leitura e depois vamos acompanhar Espera aí. Isso. Você pode ler para a gente? Pode ler? Do versículo 1 ao 11. E os irmãos prestem atenção. Bem alto, se puder. A seguir, filho. Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele seus discípulos, que, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, que deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, que eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem e mentirem, disserem todo mal contra vós por minha causa. Isso. Eu vou pedir agora, irmã Elizabeth, lê somente o versículo 3, 3, por favor. Vamos ver a primeira bem-aventurança.
Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Essa passagem é muitas vezes mal interpretada e muitas vezes ela é colocada para o canto, porque isso entra em choque com muitas situações que nós vemos hoje. Uma certa vez, eu conversando com um pastor muito famoso, já faleceu, muito famoso, muito conhecido, não vou citar o nome, porque não vai edificar, e de uma igreja que é muito rica até hoje, e ele no carro, eu citei o Sermão do Monte, e falei, bem-aventurados os pobres. Ele nem cheguei a completar o versículo, ele me repreendeu assim, pobres de espírito. Eu me calei, deixei que ele falasse, que ele repreendeu, porque ele, como se diz quando você sente, ele teve uma aversão à palavra pobre. E então ele se defendeu já antes de mais nada, ele falou assim, mas a Bíblia está dizendo pobres de espírito. Aí que interessante, até para você ler isso aí, você tem um entendimento. Qual era a classe de pessoas que estavam ali próximas a Jesus? Os discípulos e humildes. Então, pessoas do quê? Pobres. Então, pega bem. A tradução, que é chamada de pitochos, é pobre mesmo, é pobre, destituído de qualquer vantagem, de qualquer situação que possa torná-lo visível à sociedade. Então, quando fala pobres de espírito, isso está dizendo, ele é destituído dessa situação que eu vou explicar agora. Jesus, quando olhou eles já eram pobres. E dentro deles, eles estavam ouvindo o Sermão do Monte e foram ouvir o Mestre, porque eles já não tinham mais esperança na pátria. Eles se apresentaram para Jesus como que eu disse, será que vamos ouvir alguma coisa que dê esperança para nós? Nós não sabemos ler. Você sabia que os pobres não sabiam ler? Eles não sabiam ler. Eles dependiam da leitura dos escribas, fariseus e saduceus na sinagoga. Eles se apresentavam, então, eles faziam o quê? Eles comandavam o povo. Nós estamos lendo para vocês. Eles interpretavam como achavam que o povo devia ouvir. E o fariseu, ele tinha uma política com Roma. Nós satisfazemos Roma e Roma não mexe com a gente. Não era assim, Alessandro? Isso. Essas pessoas não eram defendidas. Elas eram obrigadas a pagar tributo, elas eram obrigadas a sentir tristeza e elas eram perseguidas. E os fariseus e líderes religiosos não os protegiam. Não os protegiam. Tipo, se alguém começasse a seguir a Cristo, era logo colocado como insurreição, considerado como insurreto. E então, os fariseus mesmo entregavam para Roma, porque não queriam confusão com Roma. Quando Jesus observou eles, falou assim, olha, vós sois bem guiados pelo meu Pai, vós, os pobres de espírito. Sabe o que ele quis dizer com isso? Aqueles que o espírito não tem acesso, sente que não tem acesso a nada que as pessoas com semblante levantado têm. Exemplo, já ouviram falar desse adjetivo espirituoso? Já ouviu uma fulana espirituoso? É aquela pessoa que mistura a inteligência com a simpatia, mas 100% inteligência. Ou seja, é uma pessoa que tem um grande espírito. Ela mostra para você, ela mostra um engrandecimento de alma nessa situação. É uma pessoa que deixa as pessoas alegres, mas sempre mostrando inteligência. Eles eram o contrário disso, eles não eram espirituosos, eles tinham nada. Quem olhava eles, olhava com pessoas infelizes. O único que olhou para eles e falou assim, eu vou dizer uma verdade para vocês, foi Jesus. Vocês é que são felizes. Como é que é o versículo aí, Roberto? Lê só a parte inicial dele. Bem-aventurado o quê? Bem-aventurados os pobres de espírito. Por quê? Porque deles é o reino dos céus. Aí foi um mistério. Eu vou ser o reino dos céus é de vocês. Como pode? Os fariseus são ricos, abastados. Recebem parte do que entra para o templo. E eles dizem que o reino dos céus não é para todos. Olha bem,
vocês vão herdar o reino dos céus. Ronaldo, você é abatido de espírito. A Bíblia fala que as pessoas que daquela época, que não tinham acesso ao entendimento, que dependiam de outras pessoas, eram mais suscetíveis a receber o reino de Deus. Isso prova o seguinte, que o contrário de pobre de espírito, nós podemos colocar que palavra? Escolha uma palavra contrária, pobre de espírito, com essa explicação que eu dei, que o pobre de espírito não é o miserável, e sim aquele que desceu num ponto e que ele não tem nada que possa ser visto de bom para a sociedade. Nada. Que adjetivo nós poderíamos colocar, segundo a Bíblia, ao contrário disso? Porque havia o contrário disso. Se Jesus for pobre de espírito, o que nós podemos falar? Não precisa usar a palavra espírito, nós podemos dizer o quê? Que palavra que a Bíblia fala? Bastar. Mas tem uma palavra que a Bíblia fala, que há poucas pessoas falam, eu não sou isso não. E a Bíblia fala que as pessoas que são assim, o caminho delas não é reto. Soberbo. O soberbo, ele é espirituoso, a alma dele não depende do Senhor. Ele busca que tudo fique bem com ele. Por quê? Porque ele vai bater no peito e vai dizer, Senhor, graças te dou, porque não sou igual ao humilde de espírito. Mas ele estava falando de um publicano humilde de espírito? Sim. O publicano fazia o que, sabe? Quando ele ouviu a oração? Batia no peito. Sabe o que significa bater no peito, irmão? Já viu quando a gente está em profunda angústia? Que a gente bate no peito assim? Profunda angústia não, tristeza. Tipo assim, morre alguém e você bate no peito. Nessa hora, o publicano, quando bateu no peito, falou, Senhor, miserável que eu sou, não é isso? Como é que ele falou a frase? Miserável. É isso. Ele falou assim, ser propício a mim. Ele implorou. O fariseu não implorava. Ele implorou, então, humilde de espírito, ele implora a Deus. Ele não busca mudar o espírito dele para ser uma pessoa espirituosa e bem vista na sociedade. Ele é pobre daquilo que o mundo pode lhe oferecer. Então, aquele pastor naquele dia, ele tinha medo. Por quê? Porque ele não gostava da palavra pobre. Porque na igreja, infelizmente, se falava, nenhum cristão pode ser pobre. Nenhum cristão pode ser pobre. Eu já ouvi palavras de outros pastores, e estou falando, infelizmente, de outros líderes religiosos falaram assim, infelizmente minha igreja não é uma igreja para pobre. É uma igreja para pessoas que têm dinheiro, porque a gente tem que alcançar essas pessoas também. Aí eu perguntei, então o pobre, não, ele não se sente bem, ele acaba indo embora. Por que ele vai embora, irmãos? Porque ele não se sentiu bem ali? Ou então tudo bem, se ele não se sentiu bem, por que não se sentiu bem? Ele foi, entrou na igreja e não se sentiu bem e foi embora, que foi o que o líder religioso falou para mim. Por que ele não se sentiu bem? É um pobre de espírito, compara a situação ali com Cristo. O que devia ter acontecido com ele? Por parte dos seus guias, dos guias da igreja. Não, o que devia ter sido feito com ele? Recebido. Como? Recebido. Recebido! Meu irmão, vem aqui. Porque Tiago fala isso, ai de vós ricos, opressores, irmãos. Eu tenho que citar aqui porque os irmãos conheçam. Existe ministério para homens de negócio. Homens de negócio. Ou seja, o ministério é separado para homens de negócio. Porque se no céu o Jesus olha você como rica, Beth, olha a Silvia como rica, olha o Alessandro, o Ronaldo, a Joyce, o Felipe como ricos, porque caminharam com ele, não porque foram bem-sucedidos. Bem-aventurados sois vós, os abatidos, os são humildes de espírito, porque o reino do céu já é de vocês. Sabe por quê? Mas eles tinham se convertido? Não. Porque essas pessoas não possuem a carga do mundo que não querem deixar. Ou seja, o fariseu jamais deixaria sua glória, jamais deixaria suas franjas com nós, com os filactérios, que dizia o livro de santidade dele. Ele jamais deixaria de ser visto pela sociedade como um homem santo. Ele jamais abandonaria isso. O rico advogado, vou passar a palavra, o rico advogado jamais
abandonaria a riqueza, mas queria conciliar o que ele queria, o que ele vivia, achando que o Senhor pode ser enganado. Muitas igrejas, muitas associações religiosas são tão bonitas que um humilde com doença se sente mal. E não devia ser assim. Fala, Sandro. No início do livro lá de Atos dos Apóstolos, fala que tudo era comum. Todos, quem tinha muito, não importava o nível, fazia com que fosse comum a todos os outros. E independente de ter maioria pobre ou maioria rica, independente disso tudo, todo mundo se tornou comum. O fato de você chegar ao ponto de ver que o que o Senhor te deu não é seu, e aquilo que o Senhor está te propondo é o céu, faz com que você não olhe segurança de nada. Isso. Um pobre não tem segurança, entre aspas, quando ele está doente. Não, mas eu tenho melhor condição, não tem essa segurança. Isso aí. O pobre, quando precisa viajar para espairecer a mente, ele vai ao mercado ou à feira, porque ele não tem essa segurança financeira de ir viajar para as Bahamas, para espairecer, porque ele está com a mente muito cansada. No final das contas, alguém olha para si próprio e fala assim, não, olha só, eu quero ser comum. Aí olha o pobre e fala assim, não, eu quero que você tenha as mesmas seguranças que eu. Qual? As terrenas? Não, essa eu já dei na mão dos apóstolos. Porque Isso. eu quero ser comum. Moral da história. Essa segurança em si faz com que você seja ou a pessoa abastada que abriu mão, ou a pessoa abastada que não permite que pessoas entrem no grupo sem ser abastada. O problema disso é a palavra pobre. Esse é o problema. Pobre. Sabe por quê? Porque se Deus é rico, por que tem pobre? Engraçado. Mestre, esse perfume foi derrubado na sua cabeça, serviria para quê, Beth? Para comprar muita comida para quem? Para os pobres. Jesus falou assim, olha, ela fez isso significando a minha morte. Não foi isso que ele falou? No entanto, vocês querem ajudar pobres, vocês não vão parar de ter pobre perto de vocês. Agora eu digo, quando Jesus, para a gente sair dessa parte, quando Jesus falou para eles, para os pobres, ele estava fazendo o que com eles? Estava fazendo o quê? Estava com eles o quê? Hoje o quê? Dizendo que eles eram o quê? Pro reino de Deus. Bem-aventurados. Não. Importante. Não, tem uma palavra, vai sair a palavra. Eles estavam sendo Rebanhados. Escolhidos. Escolhidos. E sabe quem confirma isso? 1 Coríntios 1, 28. Abre para ler, por favor, abre para ler. A Bíblia fala, Paulo fala com uma propriedade, como se ele tivesse estado no Sermão do Monte. Não, acho que é primeiro. Acho que eu não sei não, acho que é 1 Coríntios 1, 28. Deixa eu confirmar aqui. Sim. Então, olha só. Ô Joyce, lê pra gente bem alto. Acharam? Não sei, não deixa achar aí. Não. Eu vou fazer junto. 1,28. É isso mesmo, né, Joyce? Que eu falei, mas eu nem... Isso, pode ler bem alto. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são. Jesus! Vocês precisam de mais explicação. Os líderes teriam que ler isso. Lê a tua tradução é a mesma, Sandra? Igualzinha? Lê na sua. Lê bem alto, Pedro. Deus escolheu as coisas ignóbeis do mundo. Isso, ignóbeis. É outra, vai. Desprezadas que são... só diferente que nada, o resto é tudo. Isso, lê, Sandra, a tua. E Deus escolheu as coisas vis Olha bem, vis. deste mundo e as desprezíveis. Mas é vis esse mundo para segundo Deus que ele está vendo? Não. O mundo olha. Não, então, entendam bem, o pessoal lê achando que Deus disse, você viu, eu vou te escolher. Não, o mundo te conceituou. Conceituou você de vil. Vai, continua. E as desprezíveis. E as que não são para aniquilar as que são. Isso. Então, os pobres de espírito deviam serem bem-aventurados e, ao mesmo tempo, escolhidos
eles serviram para quê? Qual a função deles aí? Que Paulo está dizendo, a função daquele que realmente se quebrou e fala assim, eu posso não ter nada desse mundo importante, mas eu tenho o tesouro da verdade e da salvação. Qual a função deles segundo esse versículo? Percebe aí? Qual a função deles? Aniquilar as que dizem que são. Aniquilar. Então nós aniquilamos toda soberba. Vocês vão ver que toda soberba é derrubada pela humildade. Sabe o que vai lembrar isso? Sabe quando você olha para uma criança abastada, com tudo assim, aí tem só um exemplo, asma, não sei o que, não sei o que, não sei o que, tá. E olha para um morador de rua com seu filho, a criança pega uma coisa do chão, bota na boca e não tem uma doença. Como se fosse isso, assim, ó, essas crianças são guardadas, uma má comparação. Sei. Como se assim, toda a segurança desse mundo não serve para quando o Senhor vai dizer, não, ele não vai ter nada. Sim. Muito mal comparado. Ora bem, você viu que o Paulo falou aqui, Deus escolheu. Ele escolheu a dedo os que simplesmente não tinham mais nada que pudesse ser tirado deles. Viu pessoas propensas a receber o reino de Deus. E agora, como eles foram escolhidos por Deus, por Jesus estava fazendo o quê? Não era um sermão? Sim. E então ele estava o quê? Se é um sermão, ele estava o quê para o povo? Anunciando. Não, que se usa hoje a palavra? Pregando, não é isso? Se ele estava pregando, ele estava falando o que devia ser falado para qualquer pessoa que não conhece o reino de Deus, não é isso? E nós fazemos isso? Não fazemos. Trememos quando vemos assim, tem que ter cautela com ele, olha, esse camarada é um tal industrial que está aí. Olha bem, Tiago fala. Tiago não. Mas o povo da igreja primitiva fazia, né? Sim, porque eles não tinham isso. Quando uma pessoa que queria fazer parte, ela não era obrigada, ela se sentia constrangida, eu não quero, ela entregou a vida para Cristo. É o que o Santo falou, o que é meu não é mais meu, é nosso, que para a nossa sobrevivência. É por isso que Roma perseguiu, porque toda situação social que não depende do governo, o que acaba sendo do governo? Um quê? Um risco. Ou seja, não há dependência de nós. Eles conseguem se alimentar, porque quando está faltando, entra alguém e fala assim, olha, mas eu vi muito aqui, olha, eu quero o reino de Deus, não por estar dando comida. Então, entenderam? Olha bem, Deus escolheu eles, escolheu vocês. Segundo, Levete, a segunda bem-aventurança. O versículo 4. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Outra situação difícil. Por que Jesus falou isso? O que significa chorar aí? Você não precisa ser nenhum teólogo, nenhum erudito do grego e do hebraico para entender. Jesus está falando assim, olha, bem-aventurados os que choram. Pega essa situação, chorar. Por que estão chorando? Porque aconteceu algo. Oprimidos. Porque aconteceu algo com eles. O que não te tem faz mais chorar volta. de vez em quando? Sim. Sim, Decepção, dor, ok. tristeza, decepção. Isso, mas muitas vezes nós choramos porque fazemos o quê? Não. Porque nós temos o quê? O que tem na nossa mente com relação às coisas que acontecem? Fala alto. Lembranças. Lembranças pode trazer o que para a nossa alma? O que acontece quando nós perdemos um ente querido ou quando acontece uma coisa muito ruim? Saudade, tristeza. Não. Estou dizendo assim, o que pode acontecer com a nossa alma em termos de abatimento? Tem uma palavra para isso. Quebrantamento. Sim, que podemos substituir pelo pesar. Então a tradução no grego chora por lembrança ou pesar. Essa situação habitava na mente, elas pessoas tristes, porque elas falavam assim, quem olhará por nós? Estava falando com um povo oprimido. Lembre-se que o povo que acompanhou ele até o monte já não tinha mais nada. Não tinha nada mais. Então ele falou assim, olha, como é que é o texto que você leu, Beth? Bem-aventurado Os que choram. os que choram, porque eles serão o quê? Consolados. Consolados.
Olha bem. Abre no Salmo 137, por favor. E depois compara com o Salmo 6. Jesus falou assim, olha, essa lembrança e esse pesar, quando fala, vocês serão consolados, o Senhor passará a mão na memória de vocês. Aonde vocês vão estar no porvir, não haverá essa lembrança mais. 137. E depois do Salmo 6. Parece que não tem nada a ver. Lebete, por favor. Versículo 1, somente versículo 1. Junto aos rios da Babilônia, nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Ó, sabe o que fala esse salmo? Lembra quando eles foram levados cativos? Esse salmo não tem um autor. Junto aos rios da Babilônia, nós sentamos e fizemos o quê? Gente, é uma coisa assim que toca, é porque a gente não pega no profundo. Nós sentamos à margem do rio, deram uma pausa para eles descansarem. E a primeira coisa que eles fizeram foi fazer o quê? Que você leu aí, Beth? Lembra? Por quê? Não. Nós choramos por quê? Então aconteceu antes. Por quê? Porque de Sião. O que era Sião? Era Jerusalém? Nós choramos, lembramos, olha só. Me perguntaram ontem, pode-se fazer um estudo sobre lembrança? Não posso fazer uma escola sobre lembrança, eu posso falar sobre lembrança. Eu posso falar sobre lembrança. Que lembrança leva a uma coisa boa, que... Esperando. Não. Quando nós pensamos em alguém ou uma situação que já foi, sentimos o quê? Saudade. Entenda bem, a lembrança da saudade. No original é assim, quando fala assim, porque nos lembramos, porque sentimos saudade, está lá no original. Sentimos saudade de Sião. Sentimos saudade daquilo que era o nosso bem e nós pecamos e fomos tirados dele. Agora compara com o Salmo 6, versículo 8. 6, versículo 8. Olha o que Davi fala no momento de desespero dele. Pode. Apartai-vos de mim, todos que vos praticais a iniquidade, porque o Senhor já ouviu a voz do meu lamento. Olha bem, no original, lamento, Deus já ouviu o meu choro. Choro. Completa com 9. O Senhor já ouviu a minha súplica. O Senhor aceitará a minha oração. Está dizendo o Senhor fará com que tudo corra bem comigo? Está dizendo aí, por favor, eu quero... É Bíblia. Não vamos falar eu acho, não é bem assim, não vamos falar nada disso. O que está dizendo que o Senhor fez? E já é uma coisa assim, maravilhosa para nós. Quais foram as ações do Senhor? Ele ouviu a súplica e aceitou a oração. Isso, e ouviu a voz do choro, não é isso? Em cima, não é isso? É. Então ele está dizendo, só disso ter acontecido, eu já sou bem-aventurado. Porque ele estava dizendo que ele estava totalmente oprimido, mas o Senhor ouviu. Essa é a diferença entre ficar pedindo para Deus e apenas se alegrar porque Deus ouviu a oração. O Senhor ouviu. Jerônimo orou a Deus sim. E ele ouviu minha oração. Ouviu, fala Beth. Mas assim, essa expressão que o Senhor ouviu a oração, quer dizer que ele atendeu? Beth. Não, Beth. É isso? Não, foi boa pergunta, foi boa. Olha bem, você tem um juiz. Você já está perdido, mas dizem que se chegar na mão daquele juiz, o processo, ele vai aliviar você. Aí você, mas eu não tenho como chegar. E vamos supor que você conseguiu dar um telefonema para ele. Apenas ele ouviu a situação. Ele não falou nada. Já tem esperança em você. Porque ele não disse o quê? Eu
Não, ele não disse o quê? Se ele ouviu você e não falou nada, ele não disse o quê? Não negou. Como? Não negou. Você lembra da mulher, da viúva que fazia assunto com o juiz? Julga minha causa. Julga minha causa. Julga minha causa. Ela lutou até que ele ouviu. Olha, eu não temo a Deus, não, mas essa mulher me importuna. Nós não importunamos Deus. O que Deus quer que você sinta que o seu choro está sendo coberto. Olha bem, está sendo que o seu choro está sendo coberto pela audição dele, ou seja, o Senhor ouviu minha oração. Aí alguém fala, o que isso tem a ver? Nada, ele ouviu. Eu quero que ele ouça a minha oração. Por quê? Porque ele sempre falou que ele nunca desamparará a oração de um justo. A Bíblia fala que o coração contrito e quebrantado faz com que Deus ouça a oração. Que o sacrifício para Deus é o quê? Um bode, uma ovelha? Ou o coração quebrantado? A Bíblia fala coração quebrantado. Sabe, aquilo que Deus recebe. Então a Bíblia fala, bem-aventurados vocês que choram. Não é isso? Não é isso que é o bem-aventurado vocês que choram? Porque vocês serão consolados. Ou seja, o consolo não vai vir com o problema que você está chorando. Está vindo com uma promessa para você. Ronaldo, você chorou por sua mãe, mas você será consolado. Como? Não sei. Quem ouviu é Deus. Quem ouviu é Senhor do Universo. Quem ouviu criou todos. Quem ouviu é. Não vai ser não, ele é. Então, meu Deus, como eu estou contente que o Senhor dele, de Deus, ter ouvido a minha oração. Sabe, porque eu sei que o consolo virá para a minha alma. Irmãos, volta lá para Mateus, por favor. Lembre-se, os que choram, lembrança ou pesar. Lembra, recordaram, marcaram o salmo? Quando nós chegamos nos rios da Babilônia, que nós vimos. Sabe de que o crente tem saudade? Que a Bíblia fala? De que o crente tem saudade? Eu devia ter saudade. Do céu. Eu tenho uma morada no céu, você tem? Onde eu vou viver para sempre com meu Deus. Lembra, Sandra? Casa do meu pai. Não, eu estou citando que não tem uma música. Onde eu vou viver para sempre com meu Deus. Então entenda bem. Entendam. Saudade tem a ver com pensamento e com lembrança. As coisas de Deus são tão vivas, o consolo de Deus é tão vivo, que o que chora de saudade daquilo que ele vai viver. Sabe, o consolo é tão forte. Beth, resista. Jerônimo, resista. Silvia, resista. Porque é grande a forma como vocês serão consolados. Saudade do que a gente nem sabe que é ainda, né? Só não soube que Na verdade, sabemos sim. Só não soube. Sabemos, é colocado no coração. Sabemos, não porque Jesus falou na casa do meu pai há muitas moradas, porque a promessa veio dele. Um dia estaremos todos juntos. Todos. Vai para Mateus, agora lê o versículo, Beth, o próximo é o... Sim. Não, é o versículo? Sim. Isso, beleza, eu saí daqui, garoto. Mateus. Sim. Versículo 5, né? Pode ler. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Outro. Na palavra em si, o que é uma pessoa mansa? Na palavra em si. Calma. Nós podemos dizer assim, alguém já conceituou uma pessoa de manso? Então, fulano é manso. Normalmente fala isso de animal, não de pessoas, manso. Bem citado. Bem citado. Obrigado, Ronaldo. Manso é uma palavra muito usada para animais. Por quê? Presta atenção, eu posso dizer uma pessoa que fulano fica manso aí, mas não é uma palavra de conotação para o ser humano. Fica calmo, não é isso? Manso é uma palavra de forma dita pelo Ronaldo feliz.
utilizada para animais. Fala, Beth. Na Bíblia tem, não sei se é a mesma tradução, mas eu acho que eu li que acho que Moisés era o homem mais manso. Sim. Sim. Não sei a tradução. Abre Moisés 12:3, tem esse livro? Moisés 12:3? Abre o número 12:3. Não, mas na minha Bíblia acho que eu li. Não, Beth, vamos ver, talvez você esteja enganada. Tá Talvez. Vamos ver aqui. Você falou Moisés era manso, hein? Moisés era manso? Foi. Mas ele matou um egípcio. Não, eu sei, Não, mas tem uma calma, passagem. eu estou te colocando na parede. Não, eu li uma passagem que falou ele que. falou. Ah, Número 12. Isso, mas eu estou dizendo, se tirar dúvida. um animal manso é um animal que faz o que com o ser humano? Que não faz o quê? Não mata. Não ataca, isso. Entenda bem, quando a Bíblia usa o manso, os mansos são aqueles que aceitam a condição. Vê se você entende. O que é um cão manso? O que é um cão? Poxa, esse cão é mansinho. A natureza dele é feroz, mas ele Foi domesticado. Na verdade, ele se submete à situação. Eu lembrei do elefante, né? Que vai no circo e Olha, o elefante todo forte. Isso, são amansados, entendeu? Olha bem, a Bíblia quando fala assim, ó, bem-aventurados os mansos, porque acontecerão o que com ele? herdarão o reino. Hein? Por que essa palavra foi diferente para eles? Herdarão a terra. E quando fala terra, simboliza o êxodo, a terra prometida, aquela Canaã celestial. Olha bem, a irmã citou Moisés, o Ronaldo foi feliz. Lê, Beth, não, perdão, não lê esse versículo ainda não. Tá com a Bíblia aberta, Ciro? Tá? Em números? Então, lê 12:3, que eu vou pedir a Beth, você lê o Salmo 25:9 após. Lê o Números 12:3. E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Eu não quero ler o contexto. E era Moisés o homem mais manso, mais do que todos que tinham próximo nas proximidades. Manso. Esse homem matou um egípcio e enterrou na areia. Mas sabe o que fazia a qualidade de manso de Moisés? Sabe o que dava essa qualidade para ele? Qual era a função de Moisés? Guiar o povo. O que Moisés passava por guiar o povo? Sofria por causa do povo Era a murmuração do povo. Não, certo, mas o sofrimento não é só básico, não. A Bíblia fala que uma vez ele estava tão esgotado que Deus tirou uma parte dele, e deu para 70, não foi isso? 70. O sogro dele chegou e falou assim, olha, você não vai aguentar, você não vai suportar. Claro que ele iria suportar, ele iria. Mas o sogro dele deu um conselho para ele, olha, existem situações em que você não vai conseguir, ele devia estar esgotado. Esse homem que matou o egípcio, agora só se importava com uma coisa, em fazer com que o povo não quer. Não pecasse. E então não perecesse. Que o povo não perecesse, porque o povo estava por um triz. Lembra? Moisés, destruirei todos eles e farei o quê? Você sabe que Deus não ia fazer isso? Que estava provando com o coração do Moisés para Moisés mesmo. Porque ele fez uma promessa para quem? Antes. Abraão, Isaac e Jacó. Não foi isso? E a promessa se estendeu a todo o povo. E então quando ele falou assim, ele ouviu de Moisés o que? Senhor, não faça isso. Não faça isso. Por favor, peço para esse povo. Ele, quando fala manso, ele se submeteu à condição que ele tinha. Agora eu vou guiar esse povo. Então tudo em mim está diminuído. A minha altivez, a minha coragem, tudo. E sabe por que esse versículo foi citado, que você leu? Sabe por que foi citado? Porque se levantaram contra ele, lembra no contexto? Se levantaram porque tinha uma mulher que não era do povo, e a lei dizia o contrário, e ele ficou triste. E Deus teve que intervir em favor dele. Se Deus teve que intervir, Mateus diz o quê? Bem-aventurados os mansos, porque eles o quê? Herdarão a terra. Moisés, você vai levá-los.
Aceita, a Constituição no original diz assim: aquele que aceita a forma como Deus opera em sua vida. Você entende isso, Beth? O manso é aquele que aceita como Deus opera na vida dele. Está no original, não é palavra, não é frase minha, não inventei não. Aquele em que aceita, irmãos, entendam isso, entendam definitivamente. A bem-aventurança faz com que você aceite: a minha vida não está acabada. Aos olhos de vocês pode estar acabada, mas o Senhor falou que eu sou bem-aventurado, então eu me aquieto. Amansar tem a ver com o quê? Que Salmo diz: aquieta-te, ó, o quê? Minha alma, aquieta-te. Se reduz a si mesmo. Do endemoniado. Como? Aqui Isso. está Quieto, isso, bem lembrado. Olha só, qual o salmo que eu mandei ler? Depois da sílaba, ela leu Números 12, 3. Salmos 25, 9, eu acho. Vamos lá. Pode ler, Beth. 29. Eu acho Salmo. que é. Lê o 8 primeiro. Lê o 8 e emenda com o 9. Lembre-se, antes de ler, decora essa frase, porque essa é a tradução. Briguem lá com os eruditos, com o léxico grego, briguem. Aquele que aceita a forma como Deus opera, age em sua vida. Lembre-se disso para sempre. Que vocês verão se vocês são mansos ou não. Lê, Beth, agora lembrando dessa frase, lê, versículo 8. Bom e reto é o Senhor, Isso. pelo que ensinará o caminho aos pecadores. 9. Guiará os mansos retamente. Para. Guiará aquele que aceita, olha bem, Sandra, aquele que aceita como Deus age na sua vida, não importa como. Não importa como, guiará esse que age assim, de que forma? Exatamente. E continua. Guia os mansos retamente, e aos mansos ensinará o seu caminho. Isso. O que você recebe? Falando assim, mas o irmão tem que mudar de vida. Sabe, são tantas coisas que vêm para você, para botar que a sua vida é uma desgraça. Cara, é muito sério. Quando você ouve de alguém falando assim, olha, não aceite isso que está acontecendo na sua vida. É totalmente contrário disso. Isso que, então, olha bem, essa frase ela foi formulada. Quer ver um exemplo? Eu quero ajudar você. Ronaldo, não aceita, ou seja, seja desobediente a Deus. Fala a Deus, eu não aceito isso como se nós... Olha, eu quero falar aqui em alto e bom som para gravar. É como se a pessoa falasse, se afrontasse Deus, eu não quero isso. Me lembrei da serpente falando com ela, não é verdade que tu não é, né? Hã? Igual a serpente falou com ela para comer ou seja, não aceito isso, não aceito. Tudo bem, que eu não deva fazer tal coisa. Eu não aceito isso. E outra coisa que fala isso, são pessoas que pegaram o seguinte: você tem que ter uma coisa que a psicologia adora fazer, adora colocar na sua cabeça. Me perdoe os psicólogos. Adora colocar, seja o que na sua mente? Sabe? Feliz. Seja o quê? Você tem que o quê? Que ter pensamentos o quê? positivos. Positivos, altivos, elevados, pensamentos que vão te dar visão no seu caminho. Qual é o pensamento que dá visão no teu caminho, sabe? A esperança de ouvir um dia do Senhor, bendito, vinde a mim. Graças a Deus, foi o que nós comentamos essa semana. De ouvir, Beth, quando você estiver no túmulo, quando você estiver na morte, quando você estiver no descanso eterno, não importa que situação você ouve assim, Elizabeth, pensa bem assim, deve ser um estrondo. Silvia, Jerônimo, levantá-lo. Ressurreição, corpo, promessa cumprida. Apocalipse diz: bem-aventurados que esperaram na esperança do Senhor, que viverão com Ele eternamente.
Então os irmãos entenderam o que é manso? A pessoa, bem-aventurada vós que aceitais a forma como Deus os colocou. Deus disse, vocês vão herdar o reino. Aí vão herdar a terra. Porque fez eles lembrarem da terra prometida, lembra? Os fiéis entraram na terra prometida. Sofreram tudo no deserto e entraram na terra prometida. Volta para Mateus, por favor. Você leu o Salmo, né, o Beth? Você leu, desculpa. Lê agora o... Sim. Isso. Ele pode ler. Pode ler. Eu estou pedindo você para ler bem alto. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. O que é sede? O que Jesus falou para o povo pobre? Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça. Essa justiça no original é a justiça vindo de Deus. Mas lembre que os judeus esperavam que Deus mandasse fogo do céu para consumir queimar Roma viva. Roma viva. E eles falam isso mesmo, sabia? Que os Messias, tanto que João, né, que era chamado filho do trovão, não é isso? João e Tiago. Por que a gente não ora logo para descer fogo do céu? Elias orou, consome todo mundo. Por isso eram chamados filhos do trovão, pessoas, sabe, como se diz, sisudas, queriam tomar posição. Olha bem, vou repetir o versículo que a irmã Beth leu. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão o quê? Fartos. O que é fome e sede de justiça que Jesus quis falar aqui? Desejar. Hã? Desejar. Isso, está quase lá, mas desejar o quê? Justiça. E onde está a justiça? Deus. No fiel cumprir do Senhor em alguma situação. Vou te dizer o que diz a tradução do original. Mas não quer dizer que a Bíblia está errada, não. É que o português é pobre, mas não precisa ir para o original, não, porque se você orar, Deus revela. No original diz assim, aqui, está aqui, ó. Eu escrevi aqui, ó. Desejo ardente de fazer a vontade de Deus. Olha bem, lembra do pobre de espírito? Você já reparou que cada bem-aventurança está incluindo a anterior? Todos têm a meio. Isso, olha bem, desejo ardente de fazer a vontade de Deus. Qual é o contrário disso? Que eu uma vez expliquei a tradução. O contrário disso, quando não é essa ser justiça, você tem desejo ardente de quê? Um pouco sim. Que é o desejo ardente de quê? De fazer e ter aquilo que é pecado, que a Bíblia fala. Deus não quer que você nem tenha nem faça. Nem faça. Então tem a ver com o teu caminho. Tem isso, Sandra, eu não quero. Vira concupiscência e vira um coração concupiscente porque ela quer. Eu quero isso, mas não vou lutar. Eu quero isso, eu não vou nem perguntar para Deus. Eu quero isso. Agora, olha bem, os que têm fome e sede de justiça, Salmo 42. Marca com o dedinho para voltar para Mateus aí, tá? Salmo 42. Vou pedir a Joyce para ler agora, para descansar em mão aberta. Lê bem alto, tá, Joyce? 42. Vai dar tempo de terminar. Versículo 2. Preste atenção. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei, me verei perante a face de Deus. Quem tem tradução diferente? Eu leio, Sandro. Eu não deixo o Sandro ler agora. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus. Tá, então peraí. Então, por que ele fez essa pergunta? Ele está sentindo o quê? Quando acontecerá... Não, o que nós falamos. Ele está sentindo o quê? Sede, não, sede, mas essa pergunta, quando ele fala assim, quando é que eu me apresentarei? Quando vai ser que eu vou me apresentar diante de Deus? Saudade. Saudade. E isso significa o quê? Como? Só tem uma forma de se apresentar diante de Deus. Quando você morrer. Só tem isso, morte. A minha alma tem sede dele. Por isso que alguns acham como um dia glorioso. Como vai ser o dia glorioso na minha partida? Isso. Olha bem, mas não fica só nisso não. Olha bem, vai lá, ainda você, Joyce. Salmo 84.
Nós cantamos bastante isso, se eu não me engano, esse salmo foi muito cantado. Salmos 84. Dá até para cantar, né, Joyce? Lê bem alto, 1 e o 2. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Coração e carne é o que exala sofrimento. Ele está dizendo aqui que meu coração e carne anela porque clama pelo Deus vivo. Clama, Senhor meu Deus, eu quero. O que tem sede, fome de justiça, tem a ver com a fidelidade. Esse sentimento tem a ver com fidelidade. Ele quer. Senhor meu Deus, olha, esvazia minha vida, esvazia para que eu possa prosseguir, esvazia porque eu creio firmemente que há uma alegria me esperando lá na frente. Você vai ser farto. Você tem sede de mim? Você vai ser farto. Como se eu serei farto? Será que eu tenho como me alimentar tanto ao ponto de me saciar? Não. Você vai ter isso por toda a eternidade. Você poderá fazer minha vontade por toda a eternidade. Agora, Amós fala uma coisa perigosa. Amós fala uma coisa muito perigosa. Lê Amós 8. Olha o que Amós diz que vai acontecer nos últimos dias. Enquanto o crente pratica isso, o crente, o salvo, o remido, o escrito no livro da vida, o temente a Deus, ele faz isso todos os dias. Olha o que vai acontecer com os incrédulos. Amós. Joel, Amós e Davi. João e Ezequiel. Amós capítulo 8. Versículo 11. Felipe, achou aí? Achou. Felipe, lê pra gente 8:11. Pausado e alto. 8:11, né? E 11, isso. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei a fome sobre a terra. Para, só um minutinho. Eis que vem dias, Senhor. Presta bem atenção no que eu estou te falando. Você tem fome e sede de justiça. Eu estou te prometendo que você vai ser farto. Entenda, estou falando com a Alessandra como exemplo. Você vai ser farto. Mas este vem dias, diz o Senhor, Jeová. Continua. Não fome de pão. Não. Continua. Em que me enviarei? Em que enviarei a fome sobre a terra. Não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Olha bem. Eu vou enviar um castigo para a terra. Não terão mais o que ouviam do humilde, o de espírito, o que ouviam do manso, o que ouviam dos que choram. Não vão ter mais. Lê, continua. Irão o quê? O 12? Ah, tu tirou? Não. O 12? E irão errantes de um mar até outro mar. Olha bem, aqui, é muito importante isso. Começarão a errar o tempo todo. Nós precisamos da palavra, nós precisamos. Mas esse preciso já não é sincero. Por quê? O que foi tirado? Não foi o quê? Não, e foi tirado o quê? A palavra. Então isso quer dizer que esses que estão com sede já não são mais, já não tem mais como. Eles estão com sede porque eles que agora precisam não tem. Vai, e irão errantes. De um mar até outro mar, e do norte até ao oriente. Correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, mas não a acharão. Aí, não acharão. Lembre-se, olha a promessa, vindo com uma profecia. Eu fartarei vocês, mas eles que rejeitaram. Eu mandarei uma fome para eles. Correrão, nós precisamos.
Já viu quando você resolve fazer a vontade de Deus porque você está em perigo? Não, agora eu vou fazer a vontade de Deus. Mas não adianta. Já está sacramentado o destino. Infelizmente, já está. Você só quer um escape. E ele fala, eu vou enviar essa fome. O que eu vou fartar vocês, vontade de fazer a minha vontade, eu vou deixar eles sem. Porque tiveram chance para isso. Volta lá para... não, perdão, desculpe. É isso. Volta lá para Mateus. Lê o versículo 7, Beth. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Sabe o que a Bíblia fala de misericórdia? A Bíblia fala que os misericordiosos, eles agem com bondade até para quem os perseguiu. Tem um trecho de Jó, que eu já esqueci o versículo, eu sempre esqueço, eu não sei se é o 6, 4, 9, 4, que fala assim, que Jó fala com os amigos dele assim, olha, poxa, daquele que está sendo afligido por Deus, devia o amigo ter o quê? Misericórdia. Mesmo que ele tivesse deixado o temor do Todo-Poderoso, ainda que tivesse deixado o temor do Todo-Poderoso. Jó fala isso, fala com tristeza, olha, vocês deviam ter misericórdia de mim, se acham que eu perdi o temor do Todo-Poderoso, então ainda tenham misericórdia de mim. Mas afligiam Jó o tempo todo. Você está em culpa. Os amigos, os irmãos. Então, olha só, irmãos. Bem-aventurado, vou repetir o versículo. Os misericordiosos, eles alcançarão misericórdia. Abra em Salmo 41:3. Deixa sempre o dedo marcado aí para a gente voltar. Salmo 41:3. É uma comparação que vamos fazer. De 1 a 3. Eu não falei que misericordioso na tradução diz aquele que faz bem até aquele que não merece. Tem misericórdia, tem compaixão, está sempre com esperança de que o próximo dele renova o coração. Misericórdia é isso. Você age com a pessoa sempre, nunca desfalecendo. Por mais que você mostre, você age com ela como se fosse assim, olha, eu ainda continuarei a ter misericórdia de você e agirei conforme Deus me ensinou. Sempre tentarei te guiar para Ele. Misericórdia. Agora lê o Salmo, lê, Alessandro, o Salmo 41, do 1 ao 3. Bem-aventurado é aquele que atende ao pobre. O Senhor o livrará no dia do mal. O Senhor o livrará e o conservará em vida. Será abençoado na terra, e tu não o entregarás à vontade dos seus inimigos. O Senhor o sustentará no leito da enfermidade. Tu renovas a sua cama da doença. Tem a tradução que diz assim, é muito importante a Silvia ouvir isso, porque a Silvia lidou com isso. Silvia, olha para cá. Tu afofas, tem a tradução que fala assim, afofas? O que é afofar a cama para o doente? Amaciarás. Isso, amaciarás. Por quê? Por que nós fazemos isso? Afofar a cama. O doente não pode se mover. Isso. Você bota ele. A Bíblia não está dizendo, irmãos, olha, ele o curará no dia do mal. Ele diz que o misericordioso, até no dia da sua doença, que talvez seja com a morte, ele alcançará a misericórdia do Senhor. Eu vou ler de novo, vou completar o que o Senhor falou. Ó, o Senhor, bem-aventurado aquele que atende o pobre, o Senhor livrará no dia do mal. O Senhor o livrará e o conservará em vida. Olha bem, conservará em vida, graças a essa palavra. Será abençoado na terra e tu não entregarás à vontade de seus inimigos. O Senhor também o sustentará quando estiver no leito de enfermidade. Sabe o que é sustentar, irmãos? Você vai passar por ela. Eu costumo dizer, de uma forma ou de outra, a gente passa pela enfermidade. De uma forma ou de outra, ela vai embora. Ou você vive, ou você o quê? Morre.
Então isso não é um deboche, não, de uma forma ou de outra passaremos por ela, mas o Senhor passará conosco. Então essa esperança o misericordioso tem, que quando ele estiver doente, o Senhor terá misericórdia dele, misericórdia. A Bíblia fala no final aqui, olha, e tu renovas a sua cama na sua doença. A sua diz qual, Joyce? Tu lhe afovas a cama. Isso. É interessante isso. É o ato de um enfermeiro, um bom enfermeiro, não é isso? Uma boa pessoa, um bom cuidador, vai lá e se preocupa com a pessoa, ela está doente, ela tem que ficar confortável. Isso, misericórdia. Agir com misericórdia. Tu lhe afofas a cama. O Senhor fará a mesmíssima coisa. Porque agis com misericórdia, você vai alcançar misericórdia. Você não é nenhum justo, você não é nenhum santo, mas você teve misericórdia de todos que apareceram perto de você. E para você ter misericórdia de alguém, você tem que orar para quem? Para uma pessoa. Para você ter misericórdia de alguém, você tem que orar para quem? Só ele você não. Cristo. Não, só sinto muito. Mas você tem que orar para uma outra pessoa. Cristo. Para você mesmo. Fala alto, Senhor. Para você mesmo. Para você mesmo. Ou seja, quando você age com misericórdia, você lembra de quê? O Senhor foi misericordioso com você. Fazendo o quê? Te perdoando, Isso. te sustentando. Vai e faça a mesma coisa com o outro. Entendeu, Beth? Isso, só pode ser misericordioso quem conhece a misericórdia. Não tem uma regra, não tem como. Você ser misericordioso com a pessoa e dizer, ó, fui misericordioso com você se você não conhece a misericórdia. Se você não conhece. Tudo que nós fazemos é porque conhecemos a ação. Volta para Mateus, vamos terminar, irmão. O versículo 8 agora, se não me engano. Lê, Beth, o 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Quando Jesus falou para o povo, Jesus estava dizendo entre as linhas, e o povo estava entendendo: bem-aventurado vós que ouviram de mim tudo isso que faz com que a pessoa se revolte, não é isso? Não é isso? Que faz com que a pessoa perca a noção da sua vida, que faz com que a pessoa se deixe cair para o fundo do poço. Olha bem, vou repetir o versículo, por favor. Bem-aventurados os limpos de coração. Limpo aí é limpo mesmo, aqueles que foram limpos. Olha bem, lembra, acabamos de ler aqueles que os misericórdios têm coração limpo, foram limpos pelo Senhor. Beth, eu limpo o seu coração para que você resista, para que você nada entre, porque os limpos de coração serão o quê? Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles o quê? Verão a Deus. Então, se viram a Deus, serão o quê? O que todos nós estamos destinados ao quê? Não. Salvação. Isso, veremos a Deus. Porque o coração de vocês não deixaram ir essas coisas. Não deixaram tirar a bem-aventurança de vocês. Eu conduzi vocês e consegui limpar. Deus limpou o coração de vocês no caminho. E quanto mais você vai chegar no reino dos céus, mais é tirado da tua vida, Ronaldo. Mais é tirado de forma que parece que dói. Porque o Senhor quer conservar você com vida. O tempo todo. Agora o outro, o próximo, versículo? 9. Isso, esse aqui é terrível. Lê, Sandro, 9. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Isso. Irmãos, abrem no Hebreus 10, 22. Eu esqueci de ler para os irmãos. Só um minutinho. Esse versículo é importante vocês verem. Você acha que, Sandro? Você sabe quando essa palavra limpo? Sabe que eu digo que é a mesma coisa? Mas no original eu não quero nem citar. Sabe o que está lá na tradução original? Sim, inteirinho. Limpos da culpa de algo. Olha só, limpos da culpa de algo. Aqueles que não sentem mais culpa no coração, foram limpos, sabem que foram perdoados. Lê Hebreus, Sandro. Hebreus
10:22, por favor. Cheguemos-nos com verdadeiro coração e inteireza de fé, inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Entendeu? Nos o quê? Começo? Você? Cheguemos. Então, tem outra tradução? Tem aqui. Vai. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Isso. Aproximemos-nos. Se aproximem. Tendo a certeza seguinte, de ter uma consciência purificada, porque o coração foi o quê? Limpo, lavado. Limpo, lavado. Aproximemos-nos. Tenhamos ousadia de aproximar. Não é a ousadia de abuso. É a ousadia de falar assim, ó, creiam, eu estou chamando vocês. E o que lemos antes, o que lemos depois, ó, bem-aventurados os pacificadores. O que é um pacificador? No sentido da palavra. Promovedor da paz. Promove a paz, não é isso? Certo. Então, um pacificador seria Gandhi, não é isso? Um pacificador, prêmio Nobel da Paz. Outros homens que procuram a paz no mundo, não é isso? Mas Jesus falou assim: deixo-vos a paz vos dou. Terminem para mim o versículo. Não vou lá dou, o mundo dá. Então existe uma paz, não existe. Quando ele fala pacificadores, não é essa paz. Não é a paz mundial. O que você quer? Fala para o cantor de rock. O meu desejo é a paz mundial. A paz de espírito. É isso. Não. Pacificadores, na verdade, é aqueles que anunciam a paz. E a paz tem a ver com o quê? Para que em mim tenhais paz. Que vocês acham que é somente um sentimento bom? Como estávamos na nossa situação com Deus antes? Ao invés de paz, tínhamos o quê? Perturbação. Guerra. Estávamos em atrito com Deus. O Senhor nos trouxe, nos reconciliou, concedendo a paz. Então, bem-aventurado aqueles que anunciam essa paz. Porque eles serão o quê? Bem-aventurado os pacificadores, porque eles serão chamados o quê? Filhos de Deus. Filhos de Deus. Ou seja, o Filho de Deus é o que faz isso, promove a paz, mas não é a paz entre as pessoas, não. Ele promove a paz, ou seja, eu falo da paz que Deus dá à alma da pessoa quando ela é lavada. Continuemos. No versículo 10. Isso. Lê, Beth, 10. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos Continua, céus. no 11 também. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Fazer o quê? Já que você é bem-aventurado. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Olha bem. Irmãos, nós vamos finalizar. Eu quero finalizar com Paulo falando uma coisa que eu quero que vocês tenham entendimento final da bem-aventurança. Primeiro, nós vamos ler Romanos 8:38, por favor. Os dois últimos versículos. Romanos 8:38. Eu sou sempre o último a achar. Aqui, está aqui. Isso aqui eu quero que a Joyce leia bem alto. Porque eu estou bem certo. Só um minutinho. Olha como é que ele começa o versículo. Notaram aí? Eu tenho certeza. Eu não vou falar para você uma coisa que eu acho, não. Eu tenho certeza. Vai, Joyce.
porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus. Vai dizer, olha, as pessoas podem dizer, você é um vencedor em Cristo, é mentira? Não. Você é um vitorioso, é mentira? Por favor, eu quero deixar bem claro isso. Você é filho do rei, é mentira? Não. Você serve ao Deus Todo-Poderoso, é mentira? Não. Não. É verdade. Mas todo mundo usa isso para dizer o quê? Exija. Faça. Bota na parede. Cobra a promessa dele. Olha bem, características de uma pessoa que não é bem-aventurada. Olha, Paulo, eu amo isso aqui. Versículo 8 do capítulo 4. Joyce, lê bem pausado, assim, vai lendo assim, respeitando bem as vírgulas, vai. Em tudo somos atribulados, Isso. porém não angustiados. Preste atenção. Perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Se eu, olha bem, eu pesquisei todas as palavras e teria que colocar aqui para vocês. Sabe o que eu fiz? Eu criei um versículo. Juro, eu criei um versículo. O Senhor me deu, eu criei um versículo explicando no original. Quer que eu leia? Está aqui, anotei. De madrugada isso, ó. Seguindo cada tradução. Em tudo somos prensados como uvas. Sabe o que quer dizer isso, sabe? Prensados como uvas. Eles pisavam na uva. Em tudo somos prensados como uva, mas nunca restringidos. Ou seja, colocados numa posição que nós não saiamos. Entendeu? Restringido. Às vezes, não sabemos o que fazer, mas nunca esmorecemos. No original. Às vezes fugimos de algo que nos persegue, mas nunca nos encontramos em abandono. Somos jogados no fundo do poço, mas saímos de lá. É sério mesmo, irmão. Eu tive muita dificuldade de juntar todas as palavras, então foi assim, eu tenho que fazer uma versão do versículo no original. Somos prensados como uvas. A Bíblia fala, então o caminho da bem-aventurança não é essa felicidade que você vê, sabe? Nunca vai ser de você de você caminhar para a casa de Deus e louvá-lo. É verdade isso, mas ao mesmo tempo não é, porque você se segura nisso como uma certeza de cobrança que a sua vida tem que bem. Falemos isso para Lázaro que morreu, irmão de Marta e Maria. Falemos isso para Lázaro mendigo. Falemos isso para os 2 ladrões na cruz, inclusive o que foi condenado. Falemos isso para a mortandade, para os mortos na Galileia, que Herodes misturou o sangue deles no altar. Falemos isso para os galileus que tombaram na torre de Siloé. E falemos isso para o cego que foi acusado de ter nascido cego por causa de pecado. Falemos isso. Bem-aventurados sois vós, olha, quando a situação estiver horrível na vida de vocês, horrível, parecendo assim, é uma desgraça. Lembre-se, olha só, às vezes não sabemos o que fazer. Sabia disso que a tradução é essa? Às vezes não sabemos o que é perplexos. Beth, não tema quando você não souber o que fazer. Sabe por quê? Davi viveu isso o tempo inteiro da vida dele. Às vezes não sabemos o que fazer, mas nunca esmorecemos. Então, ou seja, um paradoxo, não é isso? Ou seja, às vezes não sabemos o que fazer, mas nunca esmorecemos. Ou seja, de uma forma ou de outra, saberemos o que fazer. Amém, irmãos? E guardem isso. Guardem isso. É esse último versículo que expressa toda a bem-aventurança. Em tudo nós somos abatidos.